Oi, gente, boa noite. Tô vendo aí um monte de gente da Bahia. Legal, vários conterrâneos aí. Também sou baiana, sou de Salvador, mas estou aqui em São Paulo há 15 anos. Então já não sei também se eu já sou paulista, né? Enfim, mas as raízes estão tão vivas ainda aqui. Bom, pessoal, eu fiz uma apresentaçãozinha que eu vou compartilhar com vocês já já para a gente começar. O objetivo hoje desse papo é da gente falar de webséries, né, de uma forma geral, e eu vou fazer como um estudo de caso, pegando um exemplo de algo que eu fiz e que deu muito certo, mas à medida que eu for falando, eu vou explicando, né, de uma forma geral sobre webséries, né, num âmbito generalizado, né, não é focado só nesse estudo de caso, mas a partir desse estudo é que aí eu vou explicando para vocês o passo a passo, tudo direitinho, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a tela para vocês. Vocês conseguem ver? Está compartilhado aí? Sim, estamos vendo aqui. Show. Tá. Então, assim, eu faço parte da Mulher Filmes, né? Que é a minha produtora. E, e foi a partir da produtora que a gente fez essa série em 2020, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre ela mais para frente, mas eu vou passar só para dar uma garimpada, assim, especial para vocês. Para a gente fazer uma websérie, na verdade, não só uma websérie, qualquer produto, né, audiovisual, seja um podcast, seja uma série, seja um filme, um curta, um longa, enfim, né? Qualquer coisa que a gente vai fazer, qualquer produto, a gente precisa pensar nele como um todo. Não só assim, tive uma boa ideia, vou fazer, né? A gente precisa pensar nele como um todo porque ele vai criar vida depois, né? Ele vai ser um produto depois. Então, às vezes, nem só boas ideias, elas repercutem como um bom produto, né? Então, o primeiro passo para a gente fazer uma websérie, principalmente, né, é a gente ter um roteiro com uma boa ideia barata para poder fazer a diferença. Então, por exemplo, Poderes, e eu estou super afim de fazer uma websérie de época e que se passa em 1920 aqui no Brasil. E, assim, o que é que você acha? É uma boa ideia? Super, mas ela não vai ser barata, né? Então, a gente precisa fazer uma ideia que tenha poucas locações, que tenham poucos atores, que não seja algo difícil de você fazer, né? Então, assim, é o primeiro ponto, não é só a tua ideia, você ter um roteiro que você consiga abrir leque, né, para a criação dessa websérie, mas que ela seja interessante e que ela seja pouco custosa. A gente fez um curta também, por exemplo, que era um curta de comédia, e ele se passava numa lanchonete. O filme inteiro se passava numa lanchonete, que é até essa foto aí que tá, né, dessas gravações aí. Então, quando você vai fazer, pô, é uma lanchonete. Então, você vai lá, bate literalmente, como a gente fez, tinha uma lanchonete perto até da produtora, a gente bateu lá, fez, cara, a gente compra umas pizzas aí e vai ser o nosso aluguel da locação. Rola, a gente precisa de um dia inteiro aí para gravar. E o cara, super, eu fecho até, pega uma terça-feira que tem um movimento pequeno aqui, a gente fecha, vocês gravam, sabe? Então, assim, às vezes não é uma coisa tão difícil quanto se parece a gente pegar uma locação. Às vezes pode fazer na casa de um brother, sabe? Fazer no salão de festas do prédio, enfim. Dependendo da tua história, você pode fazer num local muito, muito fácil, muito tranquilo, e não é tão difícil de você conseguir uma parceria com as pessoas. Quando você apresenta também o teu projeto, e você mostra também que isso vai aparecer em algum lugar, normalmente as pessoas concedem espaço, sabe? Concedem essa possibilidade de você gravar no local. Então, não é algo assim tão complexo de se fazer. E aí vem o segundo ponto, que é você fazer o orçamento e o planejamento do teu produto, da tua série, né? Então, quando você faz um roteiro, então vamos lá, se a gente pega, vamos supor, esse próprio curta, né? A gente vai fazer o curta numa lanchonete, eu preciso, então, de uma locação, eu preciso de 3 atores, eu preciso de figurante, eu preciso de câmera, eu preciso de alguém que fique tomando conta do som,
eu preciso de alguém que faça uma comidinha ali para a galera, né? Então, assim, tudo você precisa colocar no papel e no orçamento, e esse é o planejamento inicial, né? Quando você pega, você vai fazer uma quebra de roteiro, desse roteiro. Então, o orçamento, ele não necessariamente precisa ser aquele orçamento bonitinho, de milhões, né? Quando a gente está falando de websérie, a gente vê assim, bom, quem é que vai ser a pessoa que vai filmar? Então, eu tenho já essa pessoa para filmar. Eu consigo fazer com que essa pessoa filme de graça para mim? Ou essa pessoa vai ser paga? Se vai ser paga, quanto eu vou pagar? Né? Eu posso oferecer alguma coisa em troca para essa pessoa gravar para mim? Então, assim, é você começar a planejar tudo que você precisa ali dentro. Então, pô, eu vou fazer uma série, como aconteceu até, né, no Rio Web Fest, por exemplo, que é um festival só de webséries, tem muita coisa boa lá, inclusive. Então, tinha uma que era, por exemplo, era um diário de uma atriz dentro de casa. Então, ela ficava ensaiando os próprios monólogos dela, e ela começava a ensaiar os textos e dava errado e tal. E foi super simples, porque ela gravou dentro de casa, né? E era só ela. Então, assim, olha como era barato, porque era só uma atriz, então era só uma pessoa para ficar no som, era só uma pessoa para ficar na câmera. A locação ela já tinha, que era a própria casa dela, era o próprio quarto dela, né? Então é você orçar, mas às vezes aí, né, nessa websérie que você está fazendo, bom, eu preciso, sei lá, de algum material, eu preciso de algum cenário para compor. Então, eu vou precisar comprar esse cenário, eu vou precisar fazer isso, ou eu preciso de uma arte. Será que eu consigo fazer no Photoshop, no Canvas? Então, todo esse planejamento é o que você precisa fazer antes de realmente chegar para a ação, tá? Aí depois você vem para a produção de fato, né? Então você vai selecionar quem é que vai atuar, quem vai ser a sua equipe que vai gravar, qual é essa locação, o que é que você vai fazer de arte, é você realmente pôr a mão na massa. Antes você Dani, fazia... Oi? é a Ana aqui. Você está falando, está no slide 1. Não sei se você está passando. Não tô. Eu Ah, tô tá. É porque você falou de uma foto, eu falei, ai, será que ela tá travada? Não, então tá tudo certo. Não, tô no 1, depois eu vou passando o restinho, tá Perfeito. bom? E aí, então, assim, todo o planejamento que você fez, aí você começa agora a colocar na prática, né? De você ver, então, quais são os equipamentos, quais são os atores, quais são as locações, quais são as artes que você precisa, e você começar a ver a quantidade de diárias que você precisa para gravar. Então, às vezes, um episódio, a gente precisa de mais de um dia para gravar, às vezes precisa de 2, 3 dias, às vezes precisa de um só. Então, você precisa, a partir das cenas do teu roteiro, você estabelecer esse cronograma, né, de gravação. E aí, depois que o produto estiver pronto, estiver todo editadinho, estiver, né, com som feito, com cor feita e tal, você vai soltar isso nos festivais, você vai dar vida, você vai levar esse produto para as pessoas assistirem e verem o teu conteúdo, né? Então, assim, eu dei meio que uma passada geral sobre webséries, mas aí eu vou agora ponto a ponto falando com um pouquinho mais de calma, tá? Por isso que eu não passei o slide antes, Aninha. Era só mesmo para dar uma Não, geral aqui para todo perfeito. mundo. Era só para, Tá? caso tivesse travado, você saber. Você pode seguir, tá Não, ótimo. tranquilo. Tá joia. Então, por exemplo, eu vou pegar, né, o exemplo da nossa websérie, que se chama O Outro Lado da Pandemia, tá? Então, assim, só para contextualizar vocês, quando a gente nasceu, a produtora nasceu, foi no dia 8 de março de 2020, né? No Dia da Mulher em 2020, porque o nome mulher significa mulher em latim, né? Então, a gente queria que fosse lançado no Dia da Mulher e tal. E aí, pouquíssimo tempo depois, veio a pandemia e todo mundo ficou dentro de casa. Então, a gente não conseguia trabalhar. A gente ia ficar, sabe-se lá quanto tempo, né, sem trabalho e sem atividade, a gente não tinha o que fazer. Então, veio o nosso insight, assim, de que as pessoas estavam procurando muito produto para assistir, porque estava todo mundo muito impaciente dentro de casa,
E todo mundo queria assistir, então era, né, Netflix e televisão o tempo inteiro, e era todo mundo consumindo muito produto, muita série, muito filme, muito tudo, assim. E principalmente no YouTube, as pessoas estavam querendo também coisas mais curtas, as pessoas estavam querendo coisinhas engraçadas, enfim, coisinhas que você conseguisse compartilhar e que você conseguisse assistir, né? E aí veio, isso é uma coisa legal também, quando você pega uma ideia de uma série, uma ideia para um produto, é bom você estudar o público e você estudar a questão, por exemplo, o mercado, né? Você dá uma estudada nisso. Então, por exemplo, eu tenho uma ideia de fazer uma série de vampiro. Será que eu vou ter público nesse momento para fazer? Porque, às vezes, por mais que seja um tema universal, assim, de terror e tudo mais, nem sempre é uma coisa que está em voga, né? Nem sempre é uma coisa que vai ter público. Então, será que se eu fizer uma série de monólogos de poesia, por exemplo, eu vou ter nicho para isso? Então, é importante que vocês pesquisem também sobre o tema que você vai fazer para saber se você vai ter saída, né? Então, isso foi o primeiro insight da gente. Bom, o pessoal está querendo consumir produtos, né, mais curtos, produtos na internet e coisas mais rápidas, mais simples. Então, assim, bora fazer uma websérie, né? Então, foi o primeiro insight da gente. E o segundo insight foi, todo mundo que a gente conversava e batia um papo, as pessoas sempre reclamavam da pandemia. Com razão, claro, né? A pandemia foi uma merda, mas ninguém conseguia ver nada positivo na pandemia. E, no fundo, nada na vida é 100% ruim. Tudo bem, Bolsonaro talvez, mas nada é 100% ruim, né? Então, a gente começou a olhar assim, tá, e vamos procurar, então, coisas positivas da pandemia. O que é que a gente pode dizer para as pessoas que é legal, para trazer talvez até uma luz ou uma esperança para as pessoas no meio disso tudo? E aí começamos a fazer uma pesquisa mesmo interna e uma pesquisa com os amigos do lado. De 99 pessoas que a gente perguntava, 98 diziam que não tinham nada de positivo para falar da pandemia, assim. Mas um falava alguma coisa e a gente pegava aquilo, né? E não, isso aqui dá para fazer. Ou então a gente começava a observar no nosso dia a dia. Então, eu observei muita coisa no meu próprio condomínio. Isso é uma outra sacada também, tá? Para a gente que trabalha com arte, para a gente que trabalha com cinema, ser observador é muito importante, porque é a gente observando o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, que a gente consegue observar as nuances mesmo, o comportamento humano e ter boas ideias, né? Então, eu observava muito o que estava acontecendo, o que estava rolando aqui no meu prédio. E as meninas também, né? O que aconteciam perto dela, ou histórias com amigos. Então, a gente começou a pegar isso para trazer e fizemos 6 episódios, né, da série. E aí a gente começou a partir também para a divulgação. Então, a gente pensou não só para a divulgação, mas para dar a carinha da própria pandemia, né, da própria série. Então, a gente começou a elaborar assim, bom, se é um produto sobre pandemia e a gente quer falar de um outro lado dessa problemática, então vamos usar o nome o outro lado da pandemia, né? Que seria o lado positivo. Então, show! Como é que a gente divulga isso? Como é que a gente pensa numa forma de marketing para essa série? E aí a gente começou a pensar que, assim, bom, o que é que tem dos lados? Então, moeda tem dos lados, um vinil tem dos lados, uma carta de baralho tem dos lados, todas as histórias também, elas têm dos lados, né? Então, a gente começou a planejar essas imagens, para colocar no Instagram, né? Para a gente começar a divulgar. Então, foi criando o burburinho das pessoas, de a curiosidade, né? Então, eu vou mostrar para vocês uns exemplos aqui. Então, a gente começava soltando assim, cada diazinho a gente ia montando um carrosselzinho desse, né? De coisas que tinham dos lados. Então, o vinil tem dos lados, o baralho tem dos lados, né? Aí o dia e a noite, a moeda tem dos lados. A gente foi soltando durante a semana, cada dia a gente ia soltando um assim, para as pessoas ficarem instigadas, né, sobre o que era. E no último dia a gente lançou. E a pandemia tem dos lados, que era para no último dia a gente lançar, né, o outro lado da pandemia e o teaser da série.
E aí a gente pensou assim, bom, é uma websérie, então como é uma websérie, ela é um produto que tem abertura também, vamos pensar nisso. Então tem esse tijolinho aí atrás, porque a gente imaginou que uma parede de um prédio, e aí pensamos assim, como está todo mundo dentro de prédio, vamos fazer as janelinhas. Então cada casa também tem um outro lado, né? Cada casa tem uma história, cada casa tem cada pessoa está passando alguma coisa dentro daquela casa. Então, tem sempre dois lados ali dentro. Dentro de um mesmo prédio, a gente sempre vai ter milhões de lados ali. Então, nós chamamos um amigo nosso, que ele é produtor musical, e apesar de que não precisa, tá, ter um produtor musical, vocês podem muito bem pegar músicas de banco, né, de banco free, assim, que existem milhões, vocês podem pegar de licença aberta, né, mas a gente conseguiu fazer com ele, então ele fez uma música específica, né, para a gente, e a custo zero, tá, então como ele era amigo da gente, assim, ele não cobrou absolutamente nada, e a gente fez a abertura. Então, das meninas, né, Renata, ela é motion design, então ela fez a aberturinha, e a gente pegou, falou para Renato, mostrou a abertura para ele, fez, ó, vamos criar alguma coisa que consiga dar uma carinha e que a música traduza a ideia que a gente quer. E aí ele fez a aberturinha. Então, vou mostrar para vocês como ficou. A gente ainda está no slide 1, é isso mesmo? Não, já era para estar passando. Pois é, agora a gente ficou na dúvida, mas eu acho que Agora, né, tá. agora Deixa deu eu ver. pau mesmo. Acho que agora deu pau, então. Deixa eu ver. Vocês conseguem ver assim? Agora passou para o próximo. Tá. Não, então só voltando antes do que eu estava falando, ó. Beleza. Então talvez a passagem de slides aqui tenha dado merda. Perdão, gente. Mas aí vocês me avisam, tá? Tá, não, agora foi, agora você mexeu, foi. Não, beleza. Não, então, aí só para vocês verem como a gente estava fazendo a divulgação, né, no Instagram. Então era isso, um vinil tem dois lados, um baralho tem dois lados, e a pandemia tem dois lados, né? Então a gente foi fazendo isso e foi soltando no Instagram, né, nas nossas redes sociais. Então eu vou botar a aberturinha aqui para ver se vocês conseguem assistir. Me avisem, tá? Vamos lá. Oi, rodou aí? Rodou, eu vi aqui. Show. Então aí a gente pensou, então nesse fundo aí, né, de tijolinho, justamente porque era um prédio, porque estava todo mundo isolado, né, nas suas casas, nos seus prédios. E aí a gente usou essa coisa dos dois lados e de virar as cartinhas do baralho, né? Então, cada ladinho da cartinha era uma pessoa, uma situação, e aí quando a gente encontrava a mesma situação, juntava, e até a fonte que a gente pegou, se vocês verem, né? Acho que vocês estão conseguindo ver. As fontes, elas estão meio de ladinho, como se fossem também umas cartinhas, né? Então, tudo isso precisa ser pensado, né? A fonte precisa ser pensada, porque tem que traduzir a ideia do que você vai passar. Então, se você vai fazer uma série de época, você precisa pegar uma fonte que tenha uma serifa parecida, né, com a época que você quer traduzir. Se você vai fazer uma série de terror, então você precisa de uma fonte, né, que traduza tudo isso. Então, a gente foi procurar fontes que tivessem a ver com a proposta da gente, né? E aí a gente achou essa, e ela é bem bonitinha, porque parece também essa coisa da cartinha, né? E aí foi o primeiro passo, a gente criou a abertura da série, né? E aí, contextualizando para vocês, como a gente não podia sair de dentro de casa, então a direção de atores foi feita exatamente como a gente está fazendo aqui. Foi feita num chat e via Zoom. Então, eu começava a bater papo com os atores e a gente fazia leitura de roteiro e fazia os ensaios via chat. Então, assim, é uma coisa que a gente pode trazer para a vida, não necessariamente por conta de pandemia, né?
Isso é uma coisa que dá para fazer. Às vezes você não tem tempo de encontrar um amigo, não tem tempo de encontrar o ator, você consegue fazer esse diálogo, esse bate-papo e ir passando algumas coisas. Então foi muito engraçado porque a gente fazia ensaio assim, né? Então o ator ficava em pé na minha frente, começava a fazer a cena e, enfim, a gente ia debatendo e todo mundo de pijama. Foi, assim, meio caótico, mas foi engraçado. E foi uma forma até da gente se adaptar e ver que o audiovisual ele é extremamente adaptável, né? A gente não precisa fazer tudo muito certinho, tudo muito programadinho. A gente pode criar outros estilos e outras versões, né? Então, eu acho que, assim, se a gente não tinha como fazer, então a gente tinha que se adaptar de alguma maneira, né? E aí a gravação a gravação foi feita pelos próprios atores. E aí esse também foi um desafio, mas que serve para vocês. O celular da gente hoje em dia tem uma qualidade maravilhosa. Inclusive tem festivais hoje que são feitos só com filmes de celular, né? Tem filmes de 1 minuto, filmes de 5 minutos que tenham sido gravados inteiramente com o celular. E a única dica que eu dou, se alguém quiser fazer alguma coisa com o celular, é que você precisa, dependendo do seu, né, do iPhone ou do Android, você tem só que setar a sua câmera para que ela não tenha movimento, ela não tenha leitura de movimento. Porque o que acontece com a câmera do celular? Ela tem um fotossensor muito sensível. Então, tudo isso aqui, assim, ó, por exemplo, isso que eu estou fazendo com a mão, na câmera do celular, ele muda, né? Então, a luz aqui é uma, a luz aqui é outra. Então, quando eu estou fazendo isso, eu estou mudando de luz. E aí o celular fica assim, ó, tremendo a imagem. Não sei se vocês já viram, já perceberam isso, às vezes em gravação mesmo de celular, em videozinho, ou em live, em YouTube, que a pessoa está gravando com celular. Quando você começa a ver a imagem muito trepidar, assim, e mudança de luz, é o que acontece. Então, a pessoa não percebe que precisa setar isso na câmera, né? Então, é fuçar mesmo, né? A gente precisou fuçar aparelho por aparelho de cada um, e como a gente faria para que não tivesse essa mudança de luz. Então, até na gravação, os atores gravavam e me mandavam diretamente o vídeo, né? Porque às vezes eu não conseguia, por Zoom, ficar vendo o que ele estava gravando. Então, eles mandavam o vídeo para mim, aí a gente olhava e, puta, deu merda, sabe? Trepidou, vamos gravar de novo. Então, uma coisa que era para ser super rapidinho, a gente levou um dia inteiro gravando, sabe? Então, mas é super possível gravar com o celular. A gente tem uma qualidade muito boa hoje das câmeras, Samsung principalmente tem uma qualidade muito boa, dá para fazer coisa muito, muito boa mesmo com o celular, tá? E aí, assim, um desafio foi, os atores, normalmente o ator ele não é treinado para isso, né? O ator ele é treinado para pegar o texto, ler o texto, criar o personagem, criar o sentimento e ir ali atuar. Ele não sabe direito, ele não é treinado para entender de fotografia, ele não é treinado para entender de luz e nada disso, né? E aí a gente tinha que ensinar para todo mundo o beabá. Então, onde você vai colocar a câmera? Puta, mas eu não tenho tripé. Não, então vamos botar apoiado no sofá, de alguma forma que dê, fica paradinho ali na parede, gruda com fita crepe assim na parede, sabe? Assim, a gente teve que fazer umas artes muito loucas para poder dar certo para os ângulos que a gente precisava, né? E eles mesmos que fizeram. Então, para os próprios atores também, assim, foi um feedback muito legal, muito positivo, porque eles gostaram muito de ter essa experiência, sabe? De gravar e de meter a mão na massa mesmo, assim, em todo o processo, né? E aí a gente teve que escolher os atores também pelo perfil do episódio. Então, era muito difícil, assim, a gente precisava de casais. Caramba, a gente precisa de casal, a gente tem que achar 2 atores que morem na mesma casa, que sejam um casal. Então, assim, tem toda a dificuldade de você procurar. Então, quando você vai fazer a sua websérie, quando você vai fazer o seu produto, você tem que pensar bem em quem você quer, em quem o elenco que você precisa diante, né, da tua história. Então, foi um pouco desafiador. E aí a gente chegou à conclusão de 6 episódios. Então, vou passando aqui para vocês. Ó. O primeiro que a gente fez da solidariedade. E isso foi algo que aconteceu aqui no meu prédio. Então, eu até vou botar esse depois para vocês assistirem, se vocês me permitirem, que esse foi o seguinte,
Aqui no meu prédio rolou assim, no elevador, uma pessoa, não lembro qual foi o andar, colocou assim, porque na época a gente só os mais jovens podiam sair, né? O pessoal de risco não podia. E aí ela colocou um papel aqui e botou, olha, quem precisar de compra de supermercado e tudo mais, me avisa, né? Coloca o nome aqui, bota o telefone e tal, meu apartamento é tal, me interfona que eu vou para você e eu começo a fazer compra. E aí, uma semana depois, quando eu olhei de novo no elevador, já tinha um monte de gente dizendo, não, eu também posso fazer compra, eu também posso ajudar, eu também posso, tal. Então, uma lista inteira de gente, assim, se predispondo a ajudar. E aí, então, assim, isso era uma coisa positiva da pandemia. A gente via que tinham pessoas dispostas a ajudar outras em situação de risco, né? A gente conseguiu ver um lado um pouco humano nas pessoas no meio da pandemia, né? Então, a gente fez o primeiro episódio, foi esse. O segundo episódio, a gente fez sobre as videoconferências, que foi uma forma de aproximar muitas pessoas. Então, isso aconteceu também comigo, e amigas minhas de época de escola, assim, de primário e de ginásio, eu me entreguei minha idade. Mas, assim, amigos mesmo da época de ensino médio, né? Melhor. E aí, assim, a gente não se via há muito tempo. Então, uma mora em Fortaleza, a outra mora em Salvador, a outra mora em Portugal, eu moro aqui, e a gente não conseguia se ver. E a gente aproveitou o momento da pandemia para fazer videoconferências e a gente conversar, e a gente estar um pouco mais dentro da vida da outra, e se aproximar, se reconectar. Então, a pandemia, houve uma reconexão de algumas pessoas por conta exatamente dos vídeos. Assim, eu fiz várias lives com os amigos, a gente bebendo. A gente não podia beber, então a gente bebia via conferência, cada um com sua cerveja, com sua ice, enfim, e a gente, né, dava um jeito de se virar. Então, foi um lado positivo que a gente viu também, né? O terceiro, a gente fez uma reflexão, né? A gente trouxe uma reflexão de que tinha muita gente reclamando que toda hora estava, ai, porque eu estou em casa, ai, porque é um saco, ai, que tédio, ai, que isso, ai, que tudo, né? Quase Narcisa. Só que, assim, tinha tanta gente morrendo e você estava dentro de casa, então, assim, cara, fica na paz, você está em casa, você não morreu, você está de boa, né? Então, assim, para de reclamar um pouquinho e começa a ver alguma coisa, né, de bom nisso tudo. Então, o terceiro, a gente fez uma reflexão, que tinha surgido também na pandemia, uma reflexão das pessoas, né? O terceiro ou quarto episódio, a gente fez sobre o tempo, porque a gente acabou ganhando muito tempo com a pandemia. Então, tudo aquilo que você não conseguia fazer, com a pandemia você passou a fazer. Então, ai, tem tanto livro que eu não consigo ler. A pandemia está aí, amor, vai ler seus livros, né? Minhas séries estão todas atrasadas, vai ver suas séries. Ai, eu queria tanto estudar, sei lá, francês, eu nunca tive tempo. É o seu tempo de fazer. Então, o objetivo desse episódio, a gente até brincou com o cinema mudo, nesse episódio, a gente fez a rotina de uma pessoa para mostrar o quanto que ela conseguia aproveitar o tempo dela e fazer tantas coisas naquele curto período que a gente acha que é de 24 horas, né? E esse é bem divertido, inclusive, esse ator é maravilhoso, assim, ele deu toda a diferença. Aí, no episódio 5, estava acontecendo muito, assim, da gente ver casais de amigos brigando, porque às vezes você tem um relacionamento, mas assim, cada um mora num canto, né? Você só se vê no final de semana, então é só amor. Ou então você está trabalhando de manhã, né? O dia todo, você só se vê de noite, também você se vê pouco, não tem tanto tempo de passar a conviver com a pessoa, e aí é só amor. Mas aí você passou a ficar 24 horas por dia com o namorado, a namorada, enfim. Aí tinha problema pra cacete, e quantos casamentos não acabaram, quantos relacionamentos não tiveram problema por causa disso. E aí a gente fez esse episódio para a gente mostrar que, apesar de tudo, há uma forma sempre da gente conciliar esses problemas, né? A gente consegue, mesmo que coisinhas pequenas aflorem essa briga e a gente queira discutir, mas a gente consegue também, dentro, se existe amor por aquela pessoa, a gente consegue repassar tudo isso, né?
E o sexto episódio foi a reinvenção, porque também muita gente se reinventou nessa pandemia, muita gente perdeu o emprego, e muitas pessoas precisaram encontrar novas profissões, né? Então, isso aconteceu com uma amiga nossa, inclusive, que ela perdeu o emprego, e ela começou a fazer quentinha, né? Muita gente começou a vender sanduíche e tudo mais para iFood, né? O iFood vinha, levava para casa das pessoas e tal. E foi essa reinvenção. Então, essa história de um casal que tem um filhinho e que está na merda, não consegue nada, e eles começam a fazer quentinha e dá super, 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 super certo, né? Então, a gente pegou 6 pontos positivos da pandemia e fizemos os 6 episódios, né? Cada um vocês viram aí com uma minutagem diferente, mas em média até 10 minutos, assim, que era para também não ficar uma coisa tão cansativa para as pessoas assistirem. Porque é isso, na pandemia estava todo mundo muito impaciente, as pessoas queriam consumir coisas rápidas, né? Aí, depois que a série ficou pronta, o que a gente foi fazer? A gente foi atrás de festivais, né? Vocês estão conseguindo ver, né? Mas, assim, eu botei aí 3 sugestões para vocês buscarem festivais. Então, assim, o Freeway é uma plataforma gratuita, e quando você entra, você faz o login, você consegue lá na busca por festivais, você coloca a quantidade de preço que você quer pagar. E aí, na pobreza infinita, você coloca assim, custo zero, quero festivais que não cobrem nada. E você seleciona lá e aí vai aparecer uma quantidade de festivais e todos que estão abertos naquele momento. E aí você não paga nada para se inscrever. Existem, assim, ó, vários festivais, tanto nacionais quanto internacionais, de prestígio até, não são festivais vagabundos, assim, são festivais bem legais, e que são de graça, e que você não precisa pagar nada para entrar, né? Não é um Cannes da vida, mas você consegue, e assim, no fundo, gente, qualquer festival, ele é válido, porque não é só você receber a sua indicação, né? Mas é uma forma de você fazer networking também. Quando você coloca no festival, tem outras pessoas do mundo inteiro que estão assistindo o teu trabalho. Aí ele já gosta daquele trabalho, ele já entra em contato com você, às vezes para uma parceria, ou mesmo para uma negociata. Então, assim, festival é muito bom, né? Então, assim, a Freeway eu super indico, é de graça e você pode pesquisar festivais realmente gratuitos. Ou você pode procurar, às vezes, né, no seu orçamento. Pô, só posso pagar R$ 50 no festival. Você coloca lá e você vai achar todos que têm essa possibilidade, né, de valor. Ou então tem o Kinofórum ou Tô Dentro Festivais, que são 2 contas de Instagram, que sempre ficam passando quando tem festival nacional, né? Então, ó, gente, vai ter festival agora, sei lá, em Pernambuco, inscrições abertas. Então, é bom porque vocês ficam seguindo, vocês vão vendo, né, todos os festivais que vocês conseguem colocar, né? Então, fica de olho sempre, assim, são essas 3 plataformas, assim, são bem legais, são bem bacanas. Então, a gente pegou, colocou, depois que estava o produto pronto, que a gente editou, que a gente coloriu, que a gente fez tudo, a gente começou a colocar nos festivais. E aí, nós entramos em 5 festivais internacionais e a gente ganhou um deles. A gente ganhou como melhor roteiro. Então, assim, a gente foi para um do Reino Unido como melhor série, em 2 do Reino Unido como melhor série. A gente foi para o dos Estados Unidos também como melhor série. A gente foi no Rio Web Fest como melhor ideia original. E no Brasil International, esse nome gigante aí, a gente foi em várias categorias. A gente foi de melhor roteiro, melhor direção, melhor fotografia, melhor edição, melhor roteiro, a gente foi um monte de coisa. E a gente ganhou como melhor roteiro de série, né? Então, assim, já resultou em alguma coisa boa, né? Não foi tão em vão, assim, uma coisinha que começou praticamente como uma brincadeira, um alívio, assim, né? Diante da pandemia. E aí vai também de quem quer ser produtor, eu acho que vai também da tua gana de querer mandar para outros lugares, sabe? Assim, de você ter sacada, de você ter feeling, de você conversar e de você fazer contato. Então, numa dessas, eu mandei para uma amiga a série e aí eu descobri um canal chamado
TV CNB, que é um canal brasileiro que passa lá nos Estados Unidos, na Roku TV, e esse canal ele é transmitido para 89 países através da Roku TV. E a Roku já tem hoje em dia no Brasil, né? Que é uma plataformazinha dentro, né? É como se fosse um aplicativo dentro das televisões da Roku, né? Como tem as televisões AOC, enfim. E a gente entrou em contato com ele e a gente exibiu a série lá. Então foi muito legal, que um amigo meu estava nos Estados Unidos e ele estava num bar brasileiro e ele tirou uma foto da série que estava lá, que estava passando no bar. Então, assim, alcançou 89 países só numa exibição no canal que a gente conseguiu, né? Então, assim, vai também da tua busca, da tua gana de ir fazendo contatos e de conhecimento, e de fazer pesquisa e tudo mais, e você precisa ter uma lábia, conversar. Isso é essencial num produtor executivo, tá, gente? E aí a gente também começou a sair. Isso aí foram alguns que eu achei, tá? A gente também saiu em várias notícias, essa série. E aí, assim, eu comecei conversando, bom, já que é coisas positivas, tem um site chamado Só Notícia Boa. Aí eu entrei em contato com eles, e aí eles pegaram, publicaram, lá em Salvador, no Cultura Agora, publicaram, porque, né, era uma diretora baiana, na ABCine, no próprio canal que foi exibido, eles também publicaram, e tiveram outros, aqui eu não achei, tá, gente, no tempo, mas assim, a gente também saiu e foi divulgado, mas assim, às vezes é você correr atrás, né? Então, você tem um produto, você tem uma coisa boa, corre atrás. Então, vamos ver o que é que, assim, pô, a minha série é sobre, sei lá, divas pop. Quem pode me divulgar? Puta, será que o Papel Pop pode me divulgar? Vamos entrar em contato com eles, entendeu? Então, assim, é você fazer todo esse mapeamento do que é o teu produto para você conseguir divulgar, né? Então, a gente saiu entrando em contato com vários jornais e a gente conseguiu, né, uma repercussãozinha até boa. E aí, depois que estava pronto, depois que a gente conseguiu colocar na Roku, a gente foi atrás de, bom, vamos tentar fazer isso ganhar vida, a gente não quer só que fique no YouTube, que a princípio a gente lançou, né, no YouTube a série. E aí eu fiz, bom, então vamos tentar ver como é que a gente vai fazer para distribuir essa série em algum outro lugar. Então, assim, que eu coloquei ali para tirar dúvida, o que é um agregador e o que é um distribuidor. Então, assim, o agregador, hoje em dia, é a melhor forma para quem é independente. O distribuidor em si, ele vai ficar responsável por toda a tua divulgação de marketing, ele vai levar para a sala de cinema, ele vai levar para um monte de coisa, então envolve muito mais custo. O agregador, não. O agregador, que eu coloquei aqui alguns embaixo, né, tem o H264, tem o BitMax, o Film Hub, o Quiver Digital, né, que são os de fora, e aqui no Brasil tem a O2 Play. Então, assim, são agregadores. O que é que você faz com um agregador? Você tem o seu produto, você entra em contato com eles e você diz, olha, eu tenho esse produto para oferecer. Dá uma analisada. Aí eles vão analisar. Se eles acharem que o seu produto está dentro das normas de qualidade de imagem, de som, de história, por exemplo, eles vão dizer para você, ó, legal, a gente gostou do seu produto e a gente vai tentar várias plataformas para colocar o seu filme. Então, todos esses agregadores aí que eu coloquei para vocês, não vou falar da O2 agora, tá? Mas todos esses, especialmente o Film Hub, tá? Eu gosto muito do Film Hub. Você faz uma conta, conversa com eles e manda, assim, é muito tranquilo, e aí eles começam a soltar o seu produto para vários lugares. Então, começam a soltar para Netflix, para Amazon, para Apple, para Hulu lá fora, né? Enfim, para vários canais de streaming. E você consegue entrar e ter o seu canal distribuído, sabe, para vários lugares. Aí, o que é que eles fazem de acordo, né? Você tem 3 maneiras de contratação com eles. Então, você pode ter por views, que é o que eles chamam de revenue share. Então, assim, quanto mais visualizações você tiver, mais você vai ganhar
naquele seu produto, né? Então, se você, sei lá, se eles pagam, um exemplo, 15 centavos, você precisa ter várias visualizações, né, para você começar a ganhar e ter alguma lucratividade. Hoje é o que eles mais fazem, tá? É o tipo mais comum de contrato que eles fazem. E aí já é a notícia triste, se ganha muito, muito, muito pouco com isso. Mas qual é a vantagem? Você entra numa plataforma, você pode dizer que o seu produto está num streaming, né? Então, mesmo que você ainda ganhe pouco e que você talvez não pague o custo do que você fez, né? Que no caso dessa série, por exemplo, a gente gastou R$ 0, tá? R$ 0, a gente não gastou absolutamente nada. Então, assim, mesmo que você não ganhe nada, sei lá, que você faça R$ 70 no mês, um exemplo, uma coisa bem pouquinha, não dá para pagar ninguém, né? Mas assim, mas é uma forma de você estar lá, né? De você ter o seu conteúdo. A O2, que é brasileira, né? Ela também faz o mesmo tipo de recurso, tá? Só que a curadoria deles é um pouco mais exigente, assim, vamos assim dizer. Não que isso seja ruim, tá? Mas aí, assim, eu acho eles mais difícil, assim, de conseguir alguma coisa. Então, eu indicaria essas outras 4 aí, tá? E a outra opção que você tem é você ter um agente de vendas, né? O agente de vendas... Ah, desculpa, eu acabei pulando aqui. A outra forma dos agregadores é que você coloca neles, certo? Você paga pelo serviço deles, mas você lucra 100% de tudo que você tiver. É bem difícil isso acontecer, mas existem algumas situações. Então, você chega para eles e faz assim, ó, o nosso serviço é $100, por exemplo. Aí você paga esses $100 e eles garantem a você que eles vão te colocar, sei lá, na Netflix, que eles vão te colocar nisso, nisso, naquilo. E aí toda visualização que você tiver e toda a renda que você tiver, você recebe 100%. Porque por visualização, ainda você não ganha 100%. É dividido meio a meio, ou então é 70% seu, 30% do agregador, porque é uma forma deles lucrarem também com o teu produto, né? Ou tem por porcentagem, que alguns agregadores também dividem. Então, olha, tudo que você ganhar, 50% é meu, 50% é seu. Então, aí vai de agregador para agregador, e aí vocês veem o que é mais vantagem para vocês, né? Ou o agente de vendas, que você pode entrar em contato com alguns, só que aí, assim, é um pouco mais caro, mas só para passar para vocês a possibilidade, né? Que você paga para esse agente de vendas, e aí com o teu produto ele distribui, né? Ou você paga antes, ou você acorda com ele do tipo, você vende no dia que você chegar e botar meu produto na Netflix, uma parte é sua, uma parte é minha, né? Mas assim, existem formas, né, viáveis de vocês distribuírem o produto de vocês. Então, a gente distribuiu e a gente conseguiu entrar com essa série, ó, no Now, na TV CNB, né, que foi o canal americano, a gente entrou na Vivo Play, a gente entrou no Box Brasil Play também, fora o YouTube que a gente deixou lá rolando, né? Então, assim, de uma coisinha pequenininha que a gente não esperava, a gente conseguiu entrar em 3 plataformas grandes, né? Fora o canal americano. E aí, assim, esses outros 2 que eu coloquei aí para vocês também, né? Hambúrguer e Pedrinho, que são 2 curtas que a gente fez também nesse período de pandemia. Foi um período muito produtivo para a gente, por incrível que pareça. E todos eles a gente fez assim a custo muito, muito, muito baixo, mas muito baixo mesmo. O outro lado da pandemia a gente não gastou nada, R$ 1. Com hambúrguer a gente gastou R$ 300 e com Pedrinho a gente gastou 400. Então assim, foi muito, muito, muito pouco. E a gente teve repercussão em todos eles, a gente colocou em festival todos eles. O outro lado da pandemia, por exemplo, ali na Curiosidade, virou tema de aula em Salvador, na Unijorge, sabe? A galera ficou usando os vídeos e debatendo, então foi bem legal. Então, esse panorama, né, da série, só para poder explicar para vocês um pouquinho, é que assim, que não é difícil de fazer você querendo fazer, né? Então, uma série que a gente fez a custo zero, a gente conseguiu ter um retorno muito grande e abriu muita porta para a gente, assim, né? E aí, só para vocês conhecerem um pouquinho, né? A mulher ela é feita basicamente por mulheres, né? A nossa equipe basicamente é feita de mulheres, mas a gente também aceita os meninos, né? Então, tem meninos na nossa equipe, mas é realmente
um número mais reduzido, assim, porque a gente quer priorizar as mulheres no audiovisual, porque é um mercado muito machista e muito dominado por homens ainda, né? Vamos agora, queria agradecer, que eu não quero me alongar muito, para não ficar falando sendo verborrágica aqui, e vamos conversar, vamos papear, mas é isso, obrigado. Obrigado, Deise, foi ótimo, muito legal acompanhar a sua experiência. Agora é um momento que a gente, enfim, Deise está aqui, a gente tem uns minutos ainda, um tempinho aqui para a gente conversar, eu acho que essa é a principal ideia aqui da nossa bate-papo, né? E aí, quem tiver perguntas, coisas para falar, se puder abrir a câmera e falar, é mais legal, mas se for tímido e quiser mandar no chat ali também, a gente está aqui para ler. Já Alguém deixei aberto quer aqui. começar? Boa. Alguém quer começar? Tem alguma pergunta? Eu queria que ela falasse um pouquinho qual foi os maiores desafios, assim. Eu sei que ela já falou sobre o processo, como foi de botar o filme nos streams e tal, mas, assim, a gente que é independente, que tem que criar, editar, produzir, editar e ainda correr atrás dos festivais, eu queria que ela discorresse um pouquinho mais sobre isso, se é, ela mesma fez isso, se teve ajuda jurídica, enfim, essas coisas. Tá, Perfeito. show. Como que é o seu nome, só para você falar? Ô, Menira, Ô, Menira, tá ótimo. Show, Menira. Assim, uma coisa que... Bom, quando a gente formou a produtora, não era meu começo de carreira, né? Então, assim, eu já passei por outras produtoras grandes, então eu já trabalhei também no O2, eu já fiz filme para HBO, eu já fiz filme para Amazon, já fiz filme para Disney. Então, assim, eu tenho uma estradinha de currículo, assim, né? Mas uma coisa que eu posso lhe dizer de início de carreira é: a gente precisa, para começar, a gente precisa pegar amigos e a gente ter pessoas que estejam na mesma vibe que você para fazer. Então, assim, tem muito ator que está saindo de faculdade, tem muito ator que está saindo de curso e que precisa ter portfólio, porque portfólio é o que abre sua porta, né? Você não adianta você chegar, simplesmente bater na porta de uma produtora grande, oi, eu tenho muita vontade de trabalhar com vocês. Certo, o que é que você fez? Nada. Então, assim, você não vai, né, conseguir nada. Então, portfólio é tudo na vida. E aí eu acho que a forma mais fácil de você criar portfólio é você pegar mesmo amigos na camaradagem que consigam fazer isso com você, né? Então, é chamar um amigo mesmo que seja ator, ou então você tem um amigo que filma muito bem, mas não tem tanta experiência, mas está super afim de fazer alguma coisa e de conceber essa fotografia, e aí você convida a pessoa. Eu tenho um amigo que gosta muito de áudio, ou então tem um amigo que sabe editar. Hoje em dia tem programas fáceis de edição, assim, que são também de graça. Então, assim, eu acho que não é que seja uma dificuldade, tudo é uma dificuldade quando a gente está começando, e tudo é uma dificuldade no audiovisual, assim, né? Mas eu acho que o maior conselho que eu daria para vocês, para começar, é você fazer um portfólio mesmo com pessoas próximas a você e que estejam dispostas. Porque não adianta nada você querer fazer um trabalho com alguém e a pessoa virar para você: olha, eu faço, mas eu vou te cobrar X. Às vezes não vale a pena você pegar uma pessoa que já fez muita coisa. Melhor pegar mesmo quem está no início. Isso não significa nada, né? Você está no início não significa que você não tenha talento e você não tenha qualidade, né? Mas, assim, em termos de equipamento, eu acho que até na sua pergunta, né, de qual é a maior dificuldade, eu acho que a maior dificuldade é equipamento. Quando você não tem o dinheiro para alugar, e você não tem o seu próprio equipamento, então, ou você pega emprestado de alguém, ou então você começa a investir, né? Uma vez, quando eu estava estudando cinema, eu li num livro que o diretor era até um diretor americano, não vou lembrar o nome dele agora, que faz muito tempo, e ele falava assim: nunca achem que é um erro você investir em você mesmo, não é perda de tempo você depositar dinheiro em você mesmo. Então, assim, eu quero gravar alguma coisa, mas eu queria comprar uma câmera. Pô, não sei que câmera eu compro. Tem a Canon, que é a T5i, tem a T7i,
que é boa de foto, que é boa de câmera, e assim, custo-benefício, ela não é muito cara. Pô, vou investir nisso para poder fazer. Tem um monte de curtinha filmado com a T7i, sabe? Então, assim, às vezes o equipamento pode ser caro, mas se você junta uma galera que quer fazer, e você compra, sei lá, a câmera, o outro compra o som direto, né? Você compra um boom, assim, mediano, não é tão caro também, você acha no Mercado Livre da vida, assim, fácil. Aí um colega compra um áudio, sabe? O outro colega compra uma outra coisa. Você cria uma comunidade ali, né? Você cria um grupo para poder fazer esses trabalhos. Então, a melhor forma de você fazer portfólio é isso. Então, dificuldade você vai sempre encontrar. Mas se você tiver com pessoas boas do seu lado, não só de qualidade, mas de pessoas que queiram fazer, sabe? Assim, você cria um time, sabe? Então, na própria faculdade, no curso mesmo, quando eu estava fazendo, estava todo mundo naquela vibe, todo mundo queria fazer. Então, puta, vamos fazer um curta, vamos chamar fulano, eu conheço outro, eu conheço uma pessoa que faz coxinha, vai ser nosso catering, vai ser nossa comida do set, sabe? Eu conheço meu tio que é dono de padaria. É o seu tio que vai fazer alguma coisa que vai ser o patrocinador, entende? Então, é você criar uma rede mesmo de conexão, né? Então, quando a gente foi fazer esse curtinha mesmo, com hambúrguer, é isso, a gente pegou, perto da produtora tinha um pega-bebo ali, uma lanchonetezinha meia boca, e a gente fez, é aqui que vai ser. Chegou lá e pagou, sabe, R$ 100 de pizza pro cara, e fez, vamos fazer aqui, e ele, bora. Né? Então, é isso, às vezes a gente consegue também muita colaboração das pessoas para fazer. Acho que você só precisa estar motivado, né? Estar disposto e não ter vergonha, você tem que ser cara de pau, e muitas vezes você vai receber não, na vida a gente recebe mais não do que sim, mas você ainda sempre vai encontrar uma pessoa ali, né, no meio do caminho que vai te dar um sim para alguma coisa. Então, junta os amigos, investe em alguma coisa, se não puder investir, faz com o que você tem, o importante é fazer com qualidade, né? É não entregar um produto barato. Então, você vê, a gente fez essa sériezinha, não sei o que vocês acharam, mas assim, isso foi tudo gravado com o celular, né? Então, dá para fazer, entende? Opa, estava com o mic fechado aqui. Obrigado, Deise, obrigado, Mineira. Kleber, você ia falar alguma coisa? Você ia abrir a câmera, não sei se foi sem querer. Não, eu só ia perguntar como ela dividiu os atores para fazer a filmagem, né? Ela falou que eles mesmos fizeram a própria filmagem. Uhum. Então, eu fiz a direção toda assim, como a gente está agora, né, conversando assim pelo Zoom, e primeira coisa, eu mandei o roteiro para todos eles, então todos eles leram, né, e aí a gente fez uma leitura de roteiro antes, né, para a gente ir já criando as intenções de fala, e E aí, depois que eles pegaram a ideia da coisa, a gente começou a criar a construção de personagens. E aí, no dia da gravação, então, nesse dia mesmo, Luciana, por exemplo, que foi a atriz, ela gravou sozinha. Ela tinha um tripézinho, então, não sei se vocês perceberam, mas a senhorinha, né, que a gente não sabe quem é, porque ela está do outro lado da porta, tem um olho mágico ali, né? Então, ela precisou gravar do olho mágico. Então, foi um desafio de poder subir. Ela estava do outro lado, né, da porta, e ela precisava ter a câmera atrás para poder gravar ela ali enfim, ali pelo olho mágico. Então, ela teve que dar um jeito com cabo de vassoura, sabe? Assim, porque não tinha tripé. Mas, enfim, o efeito ficou ali, não ficou tremidinho, não ficou nada. A filhinha dela participou da gravação, sabe? A menina tinha 6 anos e ficava no making-off, a gente tem, ela ficava, ação! Então, é muita onda, sabe? Você ter filho dentro de casa, era uma bagunça, era barulho. A gente tinha que esperar, porque mesmo dentro de casa, as pessoas estavam fazendo barulho e gritava, e, enfim, então a gente não tinha um ambiente silencioso, sabe? Então, às vezes a gente tinha que, não, segura a onda, espera um pouquinho, vamos gravar de novo. Às vezes a luz mudava, então ela começava a gravar de manhã, e aí já era de tarde, já era outra luz, então, ó, vamos gravar amanhã, não dá para fazer tudo hoje, vamos ter que fazer, né, do outro jeito.
E aí ela meio que ela pegava o celular, ela posicionava no ângulo, ela tirava uma foto para mim e me mandava. Ela dizia, olha, esse ângulo tá bom? Eu dizia, tá, esse tá bom. Ou então, não, vira um pouquinho mais para cá, eu preciso ver você chegando pela escada, eu preciso tudo. E aí eu ia falando para ela como tinha que ser, e ela ia setando a câmera, né? Ela ia colocando o celular e ia gravando. Então, toda vez que ela gravava uma cena, ela, em vez de, antes de mandar o arquivo real, né, ela me mandava o arquivo menorzinho pelo celular, para eu poder ver e avaliar. Aí, quando estava bom, beleza. Depois ela carregava, né, num transfer da vida, transferia os arquivos para mim e a gente começava a editar. E aí, quando não dava bom, né, Lu, faz de novo, vamos fazer de novo que não ficou legal e tal. E esse episódio, por exemplo, ela gravou em 2 dias. A gente conseguiu 2 dias de gravação e era assim, era bate-papo como a gente está conversando e a orientação mesmo. Às vezes ela tinha que vir com o computador, sabe, com a câmera e olha, essa é a locação, isso aqui. Então era meio engraçado, porque a gente não estava de corpo presente, né? Mas demos um jeito aí, saiu. Boa. Mais alguém, gente? O José Eu Diniz aqui nos comentários perguntou se você indica algum curso de direção. Olha, de direção, assim, tem o da própria AIC, tem o Instituto de Cinema, deixa eu ver o que mais. Eu acho que tem o pessoal do Instituto Stanislavski também, que dá aula de direção. É porque, assim, para você ter um entendimento, porque são duas coisas diferentes, tá? Assim, ser diretor e ser diretor de ator. Aqui no Brasil ainda tem um pouco essa diferença. Aqui no Brasil a gente tem o preparador, né, de ator e o diretor. O diretor não gosta muito de se envolver, ele fica mais focado mesmo na imagem, na estética e tudo mais. Mas eu acho que é legal quando a gente quer dirigir, a gente ter o pacote completo, né? Então, quando eu fui fazer as aulas de direção, eu fui mesmo aprender técnicas de atuação também, porque eu acho que é uma forma boa de você entender como que o ator cria o personagem, né? Quais são as técnicas que tem. Então, lá do Instituto Stanislavski, né? Tem também no Instagram, vocês conseguem achar eles. Eles vão dar exatamente todas essas técnicas mais metodológicas, né? De Stanislavski, Stella Adler e tudo mais. Então, vocês vão pegar meio que na essência. Então, dirigir não é só você dizer ação, né? É você também entender todo o processo de criação desse personagem, né? Então, qual é a intenção que o personagem precisa dizer, quais são os conflitos internos, o que é que motiva aquele personagem a fazer aquilo. Então, assim, dirigir é uma coisa muito mais complexa, sabe, do que dizer ação. Então, mas eu indicaria ou da AIC, ou o Instituto Stanislavski, ou tem, acho que é o Instituto de Cinema, né? São 3 escolas legais. Caminhando para o final, Daisy, você quer fazer alguma fala? Quer falar mais alguma coisa? Se não, Não, eu só acho assim que, bom, primeiro eu espero ter ajudado, ter clareado aí a mente e a ideia de todo mundo aí para começar e a fazer, né? Não sei até que ponto foi útil, mas assim, acho que quando a gente tem uma boa ideia, quando a gente está determinado a fazer, não tem impeditivos, né? A gente precisa ir lá, meter as caras e fazer. E não é uma coisa muito difícil, assim, quando a gente pega uma galera bacana, né, para fazer. E às vezes acho que a gente tem também uma certa uma certa barreira, a gente cria barreiras de, eu não vou conseguir, não vai dar certo, e é muito difícil, a gente se sabota muitas vezes, né? Então, eu acho que o que é legal é vocês não se sabotarem, é vocês tentarem fazer, é vocês criarem um portfólio de vocês para quem está começando. Fiz muita coisa de guerrilha, sabe, gente? Então, e assim, mesmo já tendo experiência na vida, essa foi uma série de guerrilha, assim, que a gente não podia sair de casa, né? Então, a guerrilha nunca sai da gente no audiovisual brasileiro, né? Então, é isso, assim, não deixem de fazer, peguem, procurem ter histórias, assim, usem a criatividade de vocês para fazer roteiros, dá para a gente fazer coisas muito boas, com pouquíssimas locações, com pouquíssimos atores, né? Então, assim, a gente fez esse episódio com duas pessoas, né? Então,
e, poxa, como é que eu vou fazer o meu filme chegar em algum lugar, eu vou botar no YouTube, só vai ter 200 visualizações, como é que eu faço? Existem maneiras de chegar, né, e de você colocar em plataformas, e você colocar em streaming, nada é impossível, só basta você ter um pouquinho mesmo de paciência, de você pesquisar, porque tudo é uma pesquisa, né? Infelizmente as coisas não caem do céu, você tem mesmo que correr atrás. Então, isso tudo que eu estou passando para vocês agora, a gente ralou muito para descobrir, né? Então, de você procurar um agregador, e eu ficava desesperada, tipo, não quero que isso fique só no YouTube, eu quero que isso alcance umas pessoas, como é que eu faço e tal. Então, você começa a correr, você começa a pesquisar. Então, eu acho que a gente consegue elevar o nosso produto e levar à frente, assim, quando a gente busca, né? Quando a gente está com vontade. É só não ficar esperando também milagre, né? Que, infelizmente, o milagre não vai bater na sua porta, você tem que fazer por você, né? Mas é isso, não desistam. Façam aí vários produtos. Hoje em dia também tem podcast, sabe? Então, você pode fazer várias histórias com podcast, sem ser necessariamente uma websérie, né, visual. Você pode fazer de áudio, e tem também vários festivais hoje em dia de podcast também, e gente ganhando prêmio. Então, assim, o céu é o limite, né? Façam e boa sorte para todos vocês. Mas não desistam que dá para chegar, né? Não é impossível. Eu vi aqui uma pergunta, acho que é Anthony, né? Sabe me dizer como anda o mercado para roteirista? Existe espaço? Existe. O mercado, assim, o mercado de uma forma geral, do audiovisual, ele está um pouco morno, né? Porque, assim, a gente passou 4 anos bem desgraçados, e aí agora é que a gente tá começando enfim, a reaquecer o mercado e a produção de séries e de filmes e tudo mais. Mas assim, tem espaço, tem mercado. O mercado abraça muito roteiristas novos, não é uma coisa, não, sabe, não é lenda, abraça. Mas assim, a maior forma que você tem também de divulgar o seu trabalho é você colocando os seus roteiros nos festivais, né? Porque é uma forma de você fazer esse contato entre um e o outro. Então, eu tenho uma grande amiga que começou fazendo roteiros pequenininhos e não conseguia tal. Aí começou colocando no Cabiria, começou colocando no Frapa, começou colocando no Rota, e aí conseguiu um contrato com a Paris Filmes. Aí, assim, sem experiência nenhuma. Então, também não é impossível, mas desde que o seu produto seja bom, né? O que chama a atenção das produtoras é a qualidade. Então, eu recebo muito projeto também na Mulher, e eu vejo muito projeto no Rota, né? Que eu sou curadora do Rota. E às vezes chegam produtos muito crus, pessoas que entregam, sabe, assim, uma sinopse super mal escrita, com erro de português. Então, assim, aí fica difícil você querer conseguir alguma coisa, né? Então, você tem que estar muito bem preparado, seu projeto tem que estar muito redondinho, ser uma história interessante. Um professor meu de jornalismo, ele dizia assim, que hoje em dia a gente não tem que se apegar à originalidade, que a gente não tem mais histórias originais. A gente tem formas diferentes de contar a mesma história. Então, o que vale hoje é você ter uma sacada boa com alguma coisa que, né, que já contamos, assim, de diferente. E a sua história agregar de alguma forma. Então, é analisar muito o mercado também. Então, o mercado, hoje em dia, deu muito certo, até com Bom Dia, Verônica, com Cidade Invisível. Então, séries de suspense, então está super em alta, assim. Aí, às vezes, estão precisando de filmes mais infanto-juvenil, né? Então, você tenta fazer alguma história voltada para isso. Mas o mercado existe sim, tá? Agora é você tentar fazer o seu nome, não é simplesmente você chegar e achar que já vai chegar chegando. As rodadas de negócios são muito boas também, porque, assim, às vezes você não fecha na rodada de negócio, mas a pessoa gosta da tua história ou gostou da tua escrita. Então, o que acontece muito assim, eles pedem, manda o piloto, manda uma bíblia. E aí não se interessaram pelo seu projeto, mas gostaram da forma como você escreveu o roteiro, como você escreveu o piloto, e aí já te chamam para alguma coisa, né? Então, vocês precisam ser vistos. Isso é todo o diferencial, sabe, gente? É por isso mesmo que tem que fazer alguma coisa e botar o projeto no mundo,
porque é uma forma de você ser visto, né? Porque senão ninguém vai saber quem é você. Então, roteiro tem mercado, mas participe de festivais, participe de rodadas de negócio, né? Tente levar seu nome, seu projeto à frente, tá? Arrasou, Deise, foi ótimo. Essa foi a abertura do nosso segundo circuito de formação da Cine Ninja, né? Começando com essa aula, com esse bate-papo incrível com Deise. Então é isso, gente. Muito obrigado para vocês que ficaram aqui nessa quinta noite. Obrigado, Deise, obrigada a todo mundo aí. Eu que E agradeço, gente. Obrigado de coração. E eu espero mesmo ter ajudado aí, ter iluminado a cabecinha de cada um.